na parte de quarta-feira, o Deus que continua a estar conosco, o Deus que não desiste de estar conosco, o Deus que não nos abandona, o Deus que sempre está nos buscando. Você tenta se esconder de Deus, fugir de Deus, mas Deus corre atrás de você. A graça divina é como um cão que persegue a presa até alcançar a presa, apanhar a presa. E nós fomos apanhados, nós fomos alcançados pela graça de Deus. Tanto nesta vida como na nova terra, Deus continuará conosco, vivendo entre nós. A vida e o ministério de Jesus foram uma revelação máxima de Deus. Deus se revela pela natureza, Deus se revela pela Santa Bíblia, a palavra de Deus é uma revelação de Deus, mas a mais perfeita revelação de Deus é Jesus. É a maior, é a máxima revelação de Deus. Em 3 anos e meio, Deus revelou mais sobre quem Ele é e sobre a essência da sua missão do que em tudo o que havia feito por outros métodos nas gerações anteriores. Jesus é a perfeita imagem do Deus invisível, em quem Deus achou por bem residisse toda a plenitude da divindade, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz. Colossenses 1, 15, 19 e 20. Em Jesus, a natureza missionária de Deus foi conhecida por completo. Jesus revelou sua missão dizendo: o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Lucas 19, 10. Por isso, o pastor, na parábola da ovelha perdida, representa Jesus, que veio em busca da ovelha perdida, do pecador perdido, do planeta perdido, e veio até encontrar. Voltou feliz, regozijando, porque ele encontrou, ele cumpriu com a missão, ele salvou o que ele queria salvar. Reflita um pouco em João 3,16. Esse texto de João 3,16 é o resumo da Bíblia, é a síntese do Evangelho, é a síntese do plano da salvação. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, ou seja, não tem como descrever o amor de Deus. Vai além da nossa imaginação, o mistério da graça divina. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, o único da espécie, para que todo aquele que nele crê. Deus não predestinou alguns para a salvação e outros para a perdição? Não. Todos foram predestinados para a salvação. O Evangelho da graça estende a salvação para todos os que quiserem, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus propõe para você, meu querido irmão, vida eterna. Satanás propõe para você morte eterna. Você vai escolher o quê? Vida eterna ou morte eterna? Satanás não tem nada de bom para oferecer, mas a maioria segue Satanás. A maioria anda no caminho largo que leva para a perdição. Pouco antes da sua última semana de vida aqui na Terra, o destino final da humanidade estava em jogo. Se Jesus desistisse de salvar a humanidade, se ele desistisse de morrer na cruz, a humanidade permaneceria perdida para sempre sob o controle, sob o governo de Satanás. Os acontecimentos daqueles dias ligavam a expectativa do passado com a esperança para o futuro. Durante a Páscoa, a qual apontava para a liberdade da opressão egípcia, Jesus Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, o Deus encarnado, entregou a vida para nos libertar da escravidão não egípcia, mas da escravidão do pecado. Libertar-nos de Satanás. Jesus Cristo, ele liberta você de Satanás. Satanás não tem domínio sobre aquele que se entrega a Jesus e se torna morada do Espírito Santo. Jesus Cristo quebra o domínio de Satanás na sua vida, meu querido irmão. Creia nisso. Paulo escreveu: aquele que não conheceu pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21. Jesus se tornou pecado e pelo pecado destruiu o pai do pecado, que é Satanás. Ele esmagou a cabeça da serpente. Ao morrendo na cruz do Calvário, ele se tornou pecado, porque ele incorporou os nossos pecados. Mas assim ele esmagou a cabeça da serpente. Mateus capítulo 28
e os versos 18 a 20 mostra, meu querido irmão, o desejo de Jesus Cristo continuar habitando com você, perto de você. Nunca nos abandona. E Jesus disse em Mateus 28 e os versos 18 a 20: E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Quando Jesus ressuscitou, ele recebeu todo o poder no céu e na terra. Antes da sua morte na cruz, ele estava limitado à forma humana, vivia na dependência do Pai. Não usava os seus poderes divinos, mas usava os poderes divinos do Pai, ou seja, o Espírito Santo o capacitava para fazer isso, para fazer aquilo. Mas agora Jesus Cristo ressuscitou e agora ele podia usar os seus poderes divinos, porque Jesus disse, após a ressurreição: todo o poder me é dado, todo o poder e autoridade me é dado no céu e na terra. Ele pode todas as coisas, porque agora não há restrição para que ele use os seus poderes divinos. Meu querido irmão, e aqui diz o verso 19: E, portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco. Olha a bênção da presença contínua de Jesus perto de você. O nosso Deus é um Deus de perto. É um Deus que está justamente à distância de uma pequena oração, uma curta oração. E Jesus está logo aí, com você, perto de você. E através do Espírito Santo está em você. Eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. A morte de Cristo na cruz foi parte do processo de reconciliação, não o fim deste processo, mas é parte do processo. Através da sua ressurreição, Jesus venceu a morte e recebeu toda a autoridade no céu e na terra. Com base nessa realidade, ele comissionou seus seguidores a fazer discípulos ao redor do mundo com uma promessa maravilhosa: eis que eu estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Meu querido irmão, Jesus está com você. De que maneira você já viu a presença de Jesus com você na sua experiência aqui nesta terra? Você tem certeza? Você já experimentou a presença de Jesus? Você já sentiu a presença de Jesus perto de você? Através do Espírito Santo, Jesus habita em nós e nós sentimos a presença dele em nós. Aleluia!